Bom, pessoal, espero que todos estejam bem. Então, dando sequência à nossa videoaula de teoria de relações internacionais, agora nós vamos falar sobre a teoria construtivista de RI. Vou compartilhar aqui o meu slide para ficar mais fácil de vermos o material que eu preparei. Então, aula 3, teoria construtivista das RI. É uma teoria mais recente, quando comparada ao realismo, neorrealismo e o liberalismo, e o construtivismo ele vem como uma espécie para, de fato, tentar se contrapor à hegemonia da teoria neorrealista e liberal presente assim nos debates acadêmicos e epistemológicos de relações internacionais. Então, a gente pode começar a teoria construtivista a partir das suas premissas fundamentais. Então, os construtivistas, eles estão olhando principalmente para o neorrealismo e para o liberalismo, que nós discutimos nas aulas anteriores. Então, eles criticam as premissas materiais e estáticas das teorias tradicionais de RI, aquelas duas que nós vimos, e, por sua vez, eles enfatizam as dimensões sociais das relações internacionais, assim como eles lançam luz sobre a possibilidade de mudança nas RI. Eles dizem que os realistas e os liberais, eles têm uma visão muito estática, em que eles não conseguem prever grandes mudanças na política internacional, porque eles partem de premissas eminentemente materiais. E como o aspecto material, que é o poder econômico, o poder político, o poder militar, né, não muda tanto ao longo do tempo, esses teóricos realistas e liberais tendem a ter pouca capacidade de prever e até explicar grandes mudanças que acontecem na história. Os construtivistas falam, não, a gente tem condição, sabe por quê? Porque a gente vai enfatizar as dimensões sociais das relações internacionais. Eles não desconsideram completamente o poder militar, o poder econômico, mas eles dizem, só isso não é suficiente. O interessante e o importante, do ponto de vista analítico, é olhar para as dimensões sociais. Que dimensões são essas? Primeiro, as RI, elas são um construto social na medida em que a sua forma e o conteúdo estão imbuídos de valores, normas, e eles são produto da interação humana dentro de um contexto social e histórico. As relações internacionais, ela não é um dado da natureza, elas não existem por capricho natural. Ela é um produto de construção humana. Sem o homem não há concepção de Estado. Sem homem não há competição por poder e por recursos. Então, as RIs, elas são com uma construção humana, junto com a sua construção e o seu significado, vêm junto os valores, as normas das pessoas e dos atores que compõem esse sistema internacional. Além do mais, as RI ele é produto de uma interação humana dentro de um determinado tempo histórico e dentro de um contexto social. Ou seja, as coisas mudam ao longo do tempo, porque o contexto de hoje não é o contexto daqui 100 anos, nem o contexto social e tampouco histórico. Portanto, a RI muda porque ela vai acompanhando as mudanças profundas no campo social, no campo histórico, e impactam diretamente sobre normas, valores, significados, compreensões, entendimentos sobre a realidade, sobre o que é poder, sobre o que é cooperação, o que é a paz, soberania e assim por diante. Veja como é uma perspectiva distinta dos realistas e dos liberais, né? A segunda premissa dos construtivistas é os estados e outros atores não reagem meramente como atores racionais, mas interagem no mundo de significados construídos. Fundamental essa premissa. Os realistas e liberais dizem os estados eminentemente são atores racionais, ou seja, eles nunca vão buscar, por exemplo, ataques suicidas. Por quê? Pela racionalidade, ninguém busca se autoimolar, racionalmente falando. De fato, né, os realistas e liberais partem dessa ontologia de que o Estado é como se fosse um ator racional, agindo sempre buscando maximizar os seus objetivos. Os construtivistas dizem que não. Na verdade, os Estados e os atores internacionais, eles estão interagindo num mundo cujo significado das coisas são construídas. Então, uma ação que o realista avaliaria como irracional, o construtivista diz, você não está entendendo o significado dessa ação para aqueles atores naquele contexto.
Você parte sempre da racionalidade e ela não explica tudo, né? Uma terceira premissa é: longe de ser uma realidade única e objetiva, a política internacional é o que nós fazemos dela. Então, ao invés de, quando a gente pensa em política internacional, relações internacionais, é como se existisse ali fora uma coisa objetiva e única. Para os construtivistas, isso que está ali fora, na verdade, só espelha o que nós entendemos dela, as compreensões e os significados e os valores que nós atribuímos às relações internacionais. Quando os realistas dizem que os estados competem por segurança, os construtivistas dizem: vocês atribuem uma racionalidade da busca pela maximização da segurança. Mas quem disse que o Estado por si mesmo é um ator racional e visa objetivamente isso? São as pessoas, são os valores e os significados que nós damos à competição e à cooperação, à segurança e à não segurança, que é de fato que leva os Estados a agirem de determinado modo. Isso significa que os Estados sempre competem? Não, não. Depende muito do significado que nós damos para o que é a cooperação e o que é a competição. Então, e a quarta premissa é o discurso, que está muito ligado a essa concepção de normas, de valores. O discurso e a linguagem, a forma de expressão, importa para construir os significados e as ações. Discursos não ficam só no campo da linguagem. Discurso se transforma em ação. Um exemplo, a guerra ao terror. Quando o Bush filho disse: ou vocês estão conosco ou vocês estão com os terroristas, isso é meramente um discurso divisivo. Nós e eles. Isso se transformou automaticamente em quê? Na guerra ao terror, a partir de 2001. Então, veja como que o discurso está muito ligado à linguagem, mas não fica no mero campo nesse campo. Ele se transforma em ação e também se transforma em significado. Quando ele faz essa divisão, nós e eles, qual é o significado? Nós estamos do lado, nós somos os bonzinhos e eles são os vilões. Então, quais são os pontos centrais da teoria construtivista a partir dessas premissas? Primeiro, ser social. Então, os indivíduos e os estados são seres sociais, não são uma coisa objetiva, material, tá? É imbuído de valor, de significado, de compreensão. São seres sociais que não podem estar separados do contexto de significado normativo que molda quem eles são e a disponibilidade e as possibilidades disponíveis à ação desses estados. Então, como eu dei o exemplo da guerra ao terror, você não consegue, você não pode separar a Al-Qaeda e o rótulo de terrorista do contexto em que ela foi rotulada, né, e do contexto em que ela atua. Então, no contexto do Oriente Médio, a sua relação com os Estados Unidos e assim por diante. Isso já delimita as possibilidades de ação, né, dos terroristas. Eles já são de antemão considerados terroristas, portanto, sujeitos a um tratamento diferenciado quando você pensa numa organização não governamental, né? Então, as possibilidades de ação dos atores está muito ligado à forma como eles se colocam dentro de um contexto e de um significado construído. O conceito de soberania é isso também, tá dentro dessa lógica. Um outro ponto fundamental é a mútua constituição. Então, a estrutura social, ela abre espaço para o Estado ou para o indivíduo influenciar o meio e ser influenciado também pelo meio. E ele ser influenciado pelo meio. Os neorrealistas liberais tendem a olhar muito para o sistema internacional condicionando os Estados. Os construtivistas falam que não. O sistema internacional constrange, mas também o sistema internacional é constrangido por esses atores. Então, eles dizem que a estrutura e o agente se co-constituem ao mesmo tempo. O conceito de anarquia é um exemplo disso. Por que a anarquia tem que resultar necessariamente na competição? É o significado que nós, seres sociais, damos à anarquia que produz esse resultado. Mas e se a gente passasse a pensar que a anarquia
pode gerar outra forma de atuação, como a cooperação entre os Estados, né? Então, depende muito da constituição que a gente dá para os objetos. E os fatos sociais. Então, a maior parte dos objetos das RI existe pela construção humana, que ocorre dentro de um contexto cultural, histórico e político de significados. Então, são fatos sociais e existem por causa desse significado e desse valor que a gente atribui a eles. O dinheiro é um exemplo disso. É um pedaço de papel, mas que nós, seres sociais, atribuímos a ele um significado e um valor específico que leva, então, ele a ser utilizado para um fim determinado. Troca, intercâmbio. As fronteiras é a mesma coisa. As fronteiras, elas existem ali na natureza, mas nós, por meio da nossa compreensão do que é o Estado Nacional, as suas fronteiras, delimitamos. Aqui é o meu país, daqui para cá é o seu país. Mas isso é uma convenção social. E nós atribuímos às fronteiras o significado que ela não tem, né? Nós construímos esse significado e atribuímos a ela isso. Então, veja como que a perspectiva construtivista tem uma dimensão social muito mais relevante quando comparada às demais teorias de RI. Então, para recapitular, vocês podem consultar essa tabela, tá? E aí um quiz seria o seguinte: na dimensão ontológica das relações internacionais, o construtivismo parte da ênfase de qual aspecto fundamental? O poder, os interesses dos Estados, a dimensão social, os indivíduos ou a dimensão cultural?